no Gênesis 21, livro do Gênesis. Nós haveremos de ler todo o capítulo. Gênesis capítulo 21. Diz assim: Gênesis 21. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera luz, Abraão caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um pão, um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e vindo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não me mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão: juro. Nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água, que os servos deste lhe haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: não sei quem terá feito isso, também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois, deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiros do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: que significam esses 7 cordeiros que puseste à parte? Respondeu Abraão: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos.
Assim fizeram uma aliança em Berseba, levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno, e foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. Oremos. Pai, obrigado pela manhã, obrigado pela oportunidade de novamente estudarmos, dispormos o texto. Peço a tua direção, peço ajuda, peço a tua graça, Senhor. Ajuda-nos a caminharmos ou agirmos de acordo com a sua fidelidade, ou imitarmos a sua fidelidade no relacionamento nosso com o Senhor e de uns para com os outros. É em nome do Senhor Jesus. Amém. Em 1970, né, isso é um recurso que eu fui procurar, porque eu não era nascido nessa época, eu sou de 84, mas tem um acontecido que eu fiquei sabendo, que é de 1970. Vocês lembram do Gerson, jogador da seleção brasileira? O Gerson, ele foi uma das estrelas que conquistou o tricampeonato mundial para o Brasil, e ele ficou conhecido por fazer uma propaganda. Quem lembra dessa propaganda? Vila Rica, né? Propaganda do Vila Rica, o cigarro Vila Rica. Eu fui procurar, né, sobre a tal lei de Gerson, e aí eu achei a propaganda dele, que foi tomada fora do contexto, né? O que se diz hoje da lei de Gerson não tem nada a ver com o sentido que ele quis dar na propaganda. E aí ele está fazendo a propaganda desse cigarro chamado Vila Rica, e ele tenta justificar porque ele fuma, né? Naquela época parecia ser um status bom, né, o ser consumidor de cigarro. Ao justificar a sua preferência pela marca representada, ele diz, né, aqui eu reproduzo palavra por palavra o que ele diz na propaganda: por que pagar mais caro se o Vila Rica me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também, leve Vila Rica. Não estou fazendo apologia de cigarro, mas foi isso que ele disse. Daí vem a famosa lei de Gerson, tirar vantagem em tudo. Não é difícil notar isso nas pessoas. Não é difícil ver que, por mais que o sentido do que Gerson disse naquela propaganda, a maneira como é empregada hoje, mas praticamente se tornou uma lei. As pessoas vivem em função de como eu posso tirar vantagem, de como eu posso me dar bem em cima do outro. Não é difícil notar isso nas pessoas, mas é fácil notar isso em nós. Nos outros nós conseguimos notar isso rápido, mas e quando somos nós que praticamos isso? Não é o espírito da nossa cultura, não é assim que sem notar nos relacionamos uns com os outros. A lei de Gerson produz pessoas infiéis, indignas de confiança e fortemente pragmáticas. Eu creio que todos estão familiarizados com esse termo pragmatismo. Nada mais triste do que perder a confiança em alguém. E há um certo ditado que diz que a confiança é como um vidro. Uma vez quebrada, nunca mais será como antes, mesmo que tente reconstruir os pedaços. Pessoas infiéis não experimentam as promessas de Deus. Pessoas que são infiéis não experimentam as promessas de Deus e não podem representá-lo diante dos homens. O texto que nós lemos hoje, o capítulo 21, é uma parte bem extensa e eu resolvi abordar o capítulo todo na exposição. A ideia que nós vamos ver nesse capítulo é o seguinte: Deus é fiel. O primeiro foco do capítulo é mostrar que Deus é fiel, Ele cumpre a sua palavra, Ele cumpre as suas promessas. Mas o povo da aliança, quando caminha em fidelidade, caminha como Deus é fiel, é uma bênção para os que estão ao seu redor. E isso nós vamos ver no relacionamento de Abraão com Abimeleque e Ficol. Como que a fidelidade de Deus, o nosso relacionamento com Ele, deve fazer com que nós sejamos fiéis a Deus e fiéis no nosso relacionamento com o próximo. Então, o que o texto diz? Nós temos 3 etapas do texto. Primeiro, Moisés, ele relata Deus
cumprindo a sua promessa a Sara e a Abraão. Só vou mexer aqui que está dando um eco. A primeira etapa é essa. É Deus visitando Sara e ele cumpre a sua palavra. Dos versículos 1 a 7, o foco, vamos dizer assim, o negrito que Moisés põe no texto está especificamente no verso 1. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. O foco do capítulo é isso. Deus, ele é digno de confiança, porque ele cumpre o que ele fala, ele leva a termo as suas promessas. O casal, ele recebe um filho de forma sobrenatural. No tempo determinado, 1 ano após a visita, antes da destruição de Sodoma, conforme disse o Senhor. Quando Deus vem para visitar Sodoma, para destruir Sodoma e Gomorra, antes ele passa na casa de Abraão, ele procura Sara e diz, daqui 1 ano eu virei e você terá um filho. E 1 ano após, como Deus havia prometido, eles têm um filho. Como que o casal responde? Em obediência ao que Deus havia dito. 2 formas. Primeiro, eles dão ao filho o nome que Deus disse que deveria ser dado. Isaac. Tá? Isaac. Deus me faz rir. E a segunda questão é que eles submetem Isaac ao símbolo da aliança, que é a circuncisão. Deus vem, cumpre a sua palavra, e eles respondem em obediência a Deus. E no final, Sara testemunha a maravilha que o Senhor lhes concedera ao serem pais em ditosa velhice. Quando Deus visita em Gênesis 18, e fala para Sara, olha, daqui 1 ano você vai ser mãe. Ela estava atrás da porta e ela ri. E aí Deus fala o seguinte, por que Sara riu? E Sara diz assim, não, eu não ri. Deus diz, é certo do que ristes. E a ideia é que o cumprimento da palavra de fato faria ela rir, mas de maneira positiva. Deus tiraria um sorriso dos seus lábios, e é assim que ela termina essa primeira etapa da narrativa. Deus de fato me fez rir, e todos que ouvirem esse testemunho também haverão de rir comigo. Uma segunda questão, ou a segunda parte dessa narrativa, é a graça de Deus com Agar e Ismael. Sabemos que Ismael é fruto da impaciência do casal. Se vocês leem Gênesis 16, Sara chega para Abraão e sugere que ele tome Agar, sua serva, como esposa, tenha um filho com ela, e o filho dessa mulher se torna o verdadeiro herdeiro, ou aquilo que eles esperariam que seria um herdeiro. Mas não é assim que Deus disse que deveria ser. Uma grande festa é dada. Abraão, ele faz uma festa quando o menino desmama. Nós não temos uma ideia das recomendações pediátricas daquele tempo. Nós temos uma pediatra aqui, tá? Mas nós não temos uma ideia das recomendações pediátricas daquele tempo. Abraão desmama a criança e faz uma festa. Então nós podemos traçar ali, por exemplo, 2 anos. Esse é o tempo normal de desmamar uma criança. 2 anos após o nascimento de Isaac, ele dá uma festa, ele chama todo mundo e se alegra. E que esse esse desmame aconteceu aproximadamente 2 anos após a criança nascer. Então surge uma tensão aqui. Lembra que Sara fala de que quem ouvisse essa história haveria de rir, haveria de se alegrar? Então nós temos uma outra forma de reagir à ação de Deus, que é com deboche, com desprezo. E isso é feito por Isaac. Isaac aproximadamente aqui teria entre 14 e 15 anos. 14 e 15 anos. Quando Deus dá a circuncisão para Abraão, em Gênesis 17, Ismael, melhor dizendo, tinha 13. Nós temos ali 1 ano, foi mais uns 2 anos do nascimento da criança. Então, entre 15 e 16 anos é o tempo, ou a idade desse jovem Ismael aqui. Ele olha para o seu irmão, e o texto diz que ele caçoava do irmão. No verso 9, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela deu, dera luz a Abraão, caçoava de Isaac. Enquanto uns riam, como Sara tinha imaginado, outro ria não com júbilo ou alegria do feito, mas zombaria e desprezo. Essa tensão na família, e note o seguinte,
O relato de poligamia na Bíblia não significa que isso é um aval da parte de Deus. As pessoas, quando elas se levantam para tentar contestar qualquer mérito desse livro, qualquer valor desse livro, eles partem nas questões morais que aqui são apresentadas, e eles pontam isso. Olha, como é que Deus aprova a poligamia? Lembre-se, uma narrativa trata dos fatos que aconteceram, sem fazer juízo de valor. Se você diz que você viu alguém matar outra pessoa na esquina e você faz a narrativa do acontecido, isso não significa que você está aprovando aquilo que você está narrando, mas que você simplesmente está reportando algo que aconteceu. E aqui é a mesma coisa. O texto narra a desobediência de Abraão em tomar uma outra mulher, como também narra as consequências dessa desobediência na família. Poligamia nunca foi algo positivo na história bíblica, e nunca foi algo que não tenha trazido problemas para aqueles que assim praticaram. E aqui eis um problema. Novamente a tensão na família de Abraão. Novamente tensão na família de Abraão. Sara vê isso, ela já tinha, vocês lembram que já tinha um pouquinho de rixa com Agar, né? Ela já tinha mandado Agar embora. Deus fala com Agar, ela volta, ela se submete a Sara, e aqui ela vê Ismael caçoando do seu irmão mais novo, agindo com desprezo, e ela diz, chega, manda essa mulher embora, porque não vai ser esse filho que vai herdar todas as coisas. E qual é a situação? Abraão, ele acha muito penoso isso, verso 11, pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Imagine um pai despedir um filho, né? A culpa não é do filho, a culpa é do Abraão, que fez o que não deveria fazer. E essa dor foi ele quem plantou. Devido a essa tensão, Abraão tem de tomar uma decisão, que por palavra de Sara e depois confirmação do Senhor, ele deveria se apartar de Agar e Ismael. Sara diz, manda embora, e depois Deus à noite, provavelmente em sonho, aparece para Abraão e diz, faça isso, que eu não vou desampará-los. Porque ele é seu descendente, eu vou cuidar dele, e ele se tornará uma grande nação, uma confederação tribal. Nós vamos ver isso depois, mais para frente. Novamente há um destaque à palavra do Senhor, e a sua promessa: a criança não seria desamparada, o Senhor faria dela uma grande nação. Então, Abraão levanta cedo, faz o melhor que pode, né? Põe água, dá pão para aquela mãe e aquele filho, e eles saem errantes naquele deserto, e chega um momento que eles caminharam e a provisão cessa, e a mãe, naquela angústia de ver o filho já com sede e sabendo que inevitavelmente haveria de acontecer, ela põe a criança debaixo do arbusto e fica da distância de um tiro de um arco e senta de costas para não ver a criança morrer. E o texto diz que Deus ouve a voz da criança e socorre eles, e novamente Deus cumpre a sua palavra, Deus mantém aquilo que ele disse por ser Ismael, descendência de Abraão. E a terceira situação do texto, tá? Depois nós vamos ver como tudo isso tem a ver com fidelidade de Deus e a nossa fidelidade com Ele e com os demais. Nós temos uma terceira situação, Abimeleque, temendo Abraão, ele vai até com o seu general falar com Abraão, a bênção da presença do Senhor na vida do servo, e isso é do verso 22 até o verso 34, eu não estou repetindo a leitura, mas só explicando certos pontos, para nós depois contextualizarmos. Abimeleque e Ficol, que é o seu comandante, eles percebem a prosperidade de Abraão, ao testificarem a presença do Senhor com ele. Eles dizem no verso 22, por esse tempo, ou naquele momento que aquelas coisas estavam acontecendo, Abimeleque e Ficol, comandante do exército, disseram a Abraão, Deus é contigo, em tudo o que fazes. Eles percebem o caráter sobrenatural da presença de Abraão naquela terra, na terra dos filisteus. É mencionada a terra dos filisteus aqui, porque quando esse livro é escrito de fato, o povo de Israel estava para entrar na terra de Canaã e enfrentar todos esses povos. Então é uma situação, vamos dizer assim, atualizada com o tempo no qual estava sendo escrito. Então isso é uma referência. Abimeleque, meio rescaldado da sua última experiência com Abraão, nós
Todo mundo lembra que Abraão mentiu para Abimeleque, Deus aparece, fala em sonho com Abimeleque, o ameaça de morte por ter tomado uma mulher casada, e ele sabia que aquilo foi por causa da mentira de Abraão. Abimeleque, meio rescaldado da sua última experiência com Abraão, propõe um voto ou um pacto de sinceridade entre os dois, que alcançasse até as gerações futuras, que não ficasse preso àquele momento. Eles firmam uma aliança. E como que essa aliança é firmada? Primeiro, Abraão ele dá bois e ovelhas a Abimeleque, uma forma de restituir a confiança. E depois ele separa 7 cordeiros e dá a Abimeleque como uma prova de que aquele poço que foi motivo da briga, de fato possuía ele. E no final da narrativa, Abraão planta uma tamargueira, uma planta que sobrevive ao deserto, uma planta frutífera, e ali ele invoca o nome do Senhor. E é a última, vamos dizer assim, a última etapa, ou a penúltima etapa da narrativa envolvendo Abraão, porque no próximo Deus vai fazer uma prova muito grande. Ele vai pedir Isaac. Ele vai pedir Isaac. Então é isso que nós vemos que o texto diz. Agora, o que ele significa para nós? Essa é a parte que nós vamos abordar da seguinte forma. Israel leu isso. O que eles deveriam entender? Nós estamos lendo isso hoje. O que nós devemos entender? E isso trata de como que a palavra de Deus, ela não está presa ao tempo. Aquilo que Deus ensina não está preso ao tempo. Primeira questão que nós podemos ver que o texto ensina, tanto a Israel e a nós, é que Deus é fiel. O foco desse texto é mostrar que este ser, o Deus eterno, ele é fiel. A fidelidade de Deus não deve ser confundida com a bondade de Deus. E isso é algo muito comum. Quantas vezes, nas reuniões de oração, a pessoa ela diz um benefício que recebeu e ela diz o seguinte: Deus é fiel. Olha, eu estava esperando que tal coisa acontecesse, aconteceu, Deus é fiel. E a gente sempre faz a outra pergunta: e se não tivesse acontecido, Deus é fiel? E se a bênção que você estava esperando não chega, Deus é fiel? Sim. Nós não podemos confundir a experiência de uma bondade pontual com o caráter permanente da fidelidade de Deus. Você sendo abençoado ou não, as coisas acontecendo de forma positiva ou não na sua vida, Deus é fiel. Nossa percepção da fidelidade de Deus não deve ser pautada pela nossa experiência. Eu olho para o que Deus é por aquilo que eu experimento, de bom ou ruim. Se é ruim, algo não é bom em Deus. Não é assim que funciona. Deus é fiel mesmo quando não experimentamos a bondade da parte dele. Deus é fiel tanto no sim quanto no não. O povo de Israel deveria entender que as bênçãos não mediriam o caráter de Deus. Não seria uma forma de avaliar ou de classificar ou categorizar o que Deus é. Não é assim que nós devemos proceder. Se, por exemplo, eu tenho uma doença autoimune e eu vou dizer que Deus é infiel por Ele não me ter curado? Não. Mas nós não podemos alimentar essa percepção errônea da pessoa de Deus pela nossa experiência de bem ou mal. Quando é dito que Deus é fiel, quando nós afirmamos que Deus é fiel, nós estamos dizendo que Deus é digno de confiança. Porque Ele cumpre o que promete exatamente como se comprometeu a fazer. O texto, o capítulo se inicia dizendo: Ele visitou conforme prometera e fez conforme determinou. Essa é a situação que faz com que Deus seja visto como fiel. A sua palavra se cumpre. Deus cumpre os seus compromissos. Ele é leal. O povo que Moisés estava liderando precisava saber disso. Eles estavam lá não por mérito deles, mas pela fidelidade de Deus. Vale lembrar novamente, o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Velho Testamento, ou livro da lei, é uma coletânea de livros escritos para que aquele povo que ia entrar na Terra Prometida conhecesse o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó.
Aquele povo que saiu do Egito, que foi libertado da escravidão, eles precisavam saber quem é esse Deus que enviou Moisés. E foi necessário esses 5 livros, especialmente Gênesis, para dizer a eles quem é este que cumpre a sua promessa. Este povo, eles deveriam confiar no Senhor, que os conduziu à terra prometida. Então essa é a primeira questão sobre a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus não está atrelada ao nosso mérito. A fidelidade de Deus não pode ser invocada como uma coisa boa que nós fazemos. Olha, Senhor, eu fiz isso, portanto seja fiel a mim. A fidelidade de Deus está atrelada ao caráter dele, ao ser dele, à palavra dele. Se algo acontece na sua vida e você vê, olha, Deus cumpriu, não é por sua causa, é por causa dele, é por causa do ser dele. Ele não pode negar a si mesmo. Aquilo que ele diz que vai fazer, ele vai fazer. Segundo, uma outra coisa que esse texto diz, ensina ao povo de Israel, nós vamos ver como que eles aprenderam de uma forma muito amarga essa situação, e nós precisamos aprender isso pela visão, ou melhor dizendo, pelo ensino do que pela prática, é que a fidelidade de Deus corrige a nossa infidelidade. A fidelidade de Deus corrige a nossa infidelidade. A segunda parte da narrativa é a separação de Abraão, de Agar e Ismael. Uma triste separação. Você pode imaginar a tristeza, a angústia daquela mulher saindo com o filho, perdendo toda a proteção, todo o conforto do qual ela tinha, não tanto por causa dela, mas por causa da decisão de Abraão, uma decisão egoísta de Sara. Uma criança nasce e ela anda errante pelo deserto. E Deus vai lá e trabalha, e Deus age com graça naquela situação. Deus cobre aquela situação de erro com graça ainda assim. Mas a fidelidade de Deus corrige a nossa infidelidade. Por um lado, o casal estava alegre por experimentarem a promessa de Deus. Eles deram um banquete, o menino foi desmamado. Olha, ele está crescendo, está tudo bem. Por outro, a promessa faz com que decisões tomadas de forma infiel sejam corrigidas. Quando Deus cumpre a promessa dele de dar ao casal Isaac, da maneira sobrenatural como aconteceu, automaticamente as coisas são colocadas em ordem. Aquilo que Abraão e Sara fizeram de maneira infiel precisava ser corrigido. Aquilo precisava ser colocado no lugar. As consequências de uma decisão errada, de um ato de desobediência chegaram. Isso foi falado em alguns sermões anteriores, de que nós devemos cuidar muito com como nós tomamos nossas decisões hoje. Se é na lei de Gerson, querendo tomar o máximo de proveito possível, como Ló fez, montando as suas tendas e chegando até a cidade de Sodoma, porque ele estava na melhor parte daquela terra, nas campinas do Jordão, ou como Abraão fez, olha, eu sou senhor, eu tenho servos, Sara é uma senhora, ela é a patroa, então vai lá, pega uma escrava, tem um filho com ela, e a gente decide o que é melhor. A conta chegou. Eles fizeram algo fora da vontade de Deus. Quando somos infiéis, desobedecemos a Deus e causamos dor aos que estão à nossa volta. A infidelidade não somente afeta a Deus, mas afeta aqueles que estão ao nosso redor. Quando nós não mantemos a nossa palavra, os nossos votos, a nossa promessa, não é só Deus que é desonrado, mas aqueles que estão ao nosso redor também são afetados. Quando Deus vem e cumpre a vontade dele, é como se fosse uma disciplina para o casal. A disciplina do Senhor nos leva a participarmos de sua santidade. Hebreus 12:10 diz assim: pois eles, falando dos pais, um exemplo da correção, pois eles, os pais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. A presença do Senhor coloca as coisas no lugar. Deus, ele é fiel, ele cumpre a palavra dele, e quando ele cumpre a palavra dele na nossa vida, tudo que está fora da vontade dele é colocado no lugar.
As coisas precisam ser acertadas, as coisas precisam ser corrigidas. Como que Israel aprende isso? Da maneira mais dolorosa possível, de maneira bem triste, né? Às vezes é bom quando você lê uma narrativa, você tentar mentalizar, ou sei lá, tentar visualizar o sentimento e tudo o que poderia ter acontecido no momento. O povo de Israel é levado cativo para a Babilônia. Tá? Nós temos o livro de Esdras e Neemias, bem antes dos relatos proféticos e do retorno do povo da Babilônia, mas o livro de Esdras e Neemias se dá depois que o povo voltou da Babilônia. E o que acontece ali? Nós temos dois agentes de Deus para a restauração de Israel nesse período: Esdras, o sacerdote, e Neemias, meio que um general. Ele foi copeiro de um dos reis. Quando Esdras vem, e ele, melhor dizendo, ele trabalha ali na restauração espiritual do povo de Israel, ele percebe que o povo que ficou na terra e ficou ali em Jerusalém, que não foi levado para a Babilônia, muitos dos sacerdotes haviam feito o que Deus disse para eles não fazerem: casarem-se com mulheres de outros povos, ao ponto dos seus filhos nem mais falarem hebraico, só falarem a língua da mãe estrangeira. E quando Esdras percebe tudo isso, e o povo entende que para ter uma restauração é necessário um arrependimento e colocar as coisas no lugar, eles chegam a essa seguinte conclusão: nós vamos ter que nos separar, nós vamos ter que mandar as mães e os filhos embora, nós temos que nos purificar de tudo isso e nos atermos estritamente à vontade de Deus. Esdras, vamos para o livro de Esdras, capítulo 10. Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos. Então você pode pegar Salmos como referência e voltar aí a alguns livros. Tá? Esdras, capítulo 10, é uma situação muito triste. Esdras, capítulo 10, o verso 1 a 3, depois 10 a 12. No capítulo 9, há uma confissão pública de pecado. O povo chora, o povo entende que eles precisam voltar ao padrão de Deus, para que eles fossem restaurados, para que Deus cumprisse a sua palavra no meio deles. E aí no capítulo 10, verso 1 a 3 diz assim: enquanto Esdras orava e fazia confissão chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres, de criança, pois o povo chorava com grande choro. De fato eles ficaram contritos, arrependidos. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isso ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e dos que tremem ao mandato do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Você pode imaginar a tristeza desse momento? A separação das famílias. Hoje, quando pessoas ouvem isso, a tendência é pensar: que Deus malvado, separando famílias. Não. Que homens infiéis, que causam dor às pessoas por não obedecerem a Deus. Que pessoas ruins, ao ponto de serem infiéis a Deus e causarem dor às outras pessoas. Olha o verso 10 e o verso 12 do mesmo capítulo. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse: vós transgredistes, casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Respondeu toda a congregação e disse em alta voz:
assim seja, segundo as tuas palavras, assim nos convém fazer. O relato depois disso é o seguinte: certos levitas se levantaram e não quiseram cumprir isso, enquanto outros fizeram um pacto de que haveriam de fazer. Nós terminamos o livro de Esdras com um relato das famílias que assumiram o compromisso de se separarem dessas mulheres, ou de voltarem ao padrão do Senhor. Olha o verso 44. Todos esses haviam tomado mulheres estrangeiras, alguns dos quais tinham filhos dessas mulheres. Então tem uma lista anterior. É o próximo livro, o livro de Neemias. Neemias chega um pouco depois de Esdras. E Neemias, ele presencia, por exemplo, uma das pregações de Esdras. Só que Neemias, ele é um pouquinho mais enérgico na situação. Quando Neemias chega, as pessoas não se separaram. Aquilo que elas vinham assumindo fazer, o compromisso que elas assumiram diante do Senhor, elas não tinham cumprido. E Neemias pega pelo cabelo, bate em alguns, briga com outro e despede o pessoal. Ele fala: vocês precisam de fato obedecer a Deus. Olha Neemias capítulo 12, verso 23. Neemias 12, verso 23 em diante. Não, 23, deixa eu ver aqui. Acho que não, acho que eu peguei a referência errada aqui. Como? 13:1, né? 13:25? Valeu. É 13:23 em diante, melhor. Eu pus 12, capítulo 13. 13:23 até o 31. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Lembra como os moabitas surgiram? Ló, suas filhas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo. Olha o que Neemias faz. Olha a dureza, como é difícil ser líder para corrigir as coisas. Contendi com eles, os amaldiçoei e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas e filhos, e não tomareis mais as suas filhas, nem vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e o Deus constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando com o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras. Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate. Nessa história vocês vão ver que Sambalate e Tobias, eles tinham conseguido a simpatia de alguns da liderança de Israel, ao ponto de que uma das salas do templo era como se fosse um cômodo para Tobias. E Sambalá, ele tinha um genro no meio dos seus sacerdotes, ali. Era genro de Sambalá, o Horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Limpei-os, pois, de toda estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Por que eu estou lendo esse texto? Porque Israel sabia o que tinha acontecido com Abraão.
Israel sabia que Deus não queria não vou dizer uma contaminação, mas uma mistura cultural, não porque o povo era inferior, mas por causa da idolatria, por causa da possibilidade de, ao invés de caminharem seguindo ao Deus eterno, seguirem os outros ídolos. O povo, ao entrar na terra, para que não sofressem ou causassem sofrimentos a terceiros, deveriam permanecer dentro da vontade do Senhor. A fidelidade de Deus corrige a nossa infidelidade. Se o povo quisesse experimentar a vontade de Deus, como eles estavam promovendo aqui em Esdras e Neemias, eles sabiam o seguinte: não há como experimentar a vontade de Deus em desobediência a Ele. As coisas precisam ser acertadas. E a terceira questão, voltando para Gênesis 21, é em relação a Abraão e Abimeleque. Primeira parte do nascimento de Isaac, Deus é fiel, Deus cumpre a sua palavra. A segunda parte, em que Abraão é separado de Agar e Ismael, a fidelidade de Deus corrige os nossos erros. Se nós queremos Deus, eu quero experimentar da sua fidelidade, saiba que Ele vai colocar a sua vida em ordem. Que quando Ele te visitar com fidelidade, as coisas serão colocadas no lugar. Mas uma terceira questão que nós podemos aprender ou contextualizar disso: somos abençoados pela fidelidade de Deus e quando caminhamos com fidelidade podemos abençoar outros. Não quer causar dor para as pessoas que você ama? Não quer ser uma pedra de tropeço para quem está ao seu redor? Seja fiel a Deus. Não quer ser envergonhado? Seja fiel a Deus. Se você caminhar com fidelidade diante de Deus, você não vai experimentar essa dor que Abraão sofreu, que o povo, os sacerdotes na época de Esdras e Neemias sofreram. Você não vai experimentar a vergonha que Abraão sofreu ao ser chamado de mentiroso por um pagão. Terrível coisa é quando Deus usa o ímpio para corrigir e para disciplinar os seus filhos, quando às vezes até estes se portam melhores do que aqueles que professam o nome do Senhor. Não quer experimentar isso? Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Seja uma pessoa leal a Deus, consagrada a Deus. Fará isso fará de você uma pessoa digna de confiança, irrepreensível, íntegra. Quando nós somos abençoados pela fidelidade de Deus e caminhamos com fidelidade a Deus, nós podemos abençoar outros. Lembra que Deus falou para Abraão: "Se tu uma bênção". Como posso ser uma bênção? Seja fiel a mim, ande na minha presença e ser perfeito. O maior diferencial que alguém pode ter em sua vida é a presença de Deus. Quem anda com Deus não passa desapercebido. Abimeleque chega para Abraão e diz isso: Deus é contigo em tudo o que fazes. Você já ouviu isso de alguém para você? Alguém já chegou para você e disse: olha, Deus é contigo, porque olha, nota como as coisas acontecem na sua vida. Não porque você sempre triunfa, aquele sentido do triunfalismo no meio evangélico hoje, mas a ideia de como as coisas andam bem na sua vida, mesmo quando as coisas estão difíceis, mas você está bem. Deus é contigo. Deus é notado por sua singularidade e excepcionalidade. Deus é simplesmente uma pessoa diferente e distinta das demais. Isso chama atenção. O incomum é fácil de notar, que destoa do comum. Se nós sairmos hoje no calçadão aqui, ou no Largo da Freguesia, quando se aparecer uma pessoa nua, todo mundo vai notar. Isso é incomum, isso não é normal, é uma questão negativa, né? uma comparação negativa. Mas no outro sentido, quando você é fiel, quando você é íntegro, e o texto não é só lição de moral, eu não quero que vocês entendam que nós estamos olhando para o Velho Testamento só para moralidade. O que eu estou tentando mostrar é como que o relacionamento com Deus faz de nós semelhantes a Ele, fiéis, dignos de confiança, íntegros, pessoas retas.
Isso faz com que sejamos notados lá fora. Novamente, nós falamos isso semana passada. Porque há muitos hoje que causam escândalo para o nome de Deus, para a causa do Evangelho. Por quê? Porque não são íntegros, porque são infiéis, porque não sustêm a sua palavra, porque mentem, e porque depois se escondem atrás do nome de Deus. Nós estamos nessa terra ainda para que Deus seja glorificado, e essa glória que Ele merece receber vem pelas suas virtudes em nós, sermos fiéis como Ele é. As palavras são confirmadas pelos atos, como Deus faz, assim fazemos. Quando Abimeleque chega para Abraão e diz: então promete que você nunca mais vai mentir para mim, como você mentiu lá atrás. Promete que a sua descendência vai tratar a minha descendência bem, como eu fui bom para você aqui. E Abraão diz: tá, vamos fazer aqui então um pacto, vamos fazer uma aliança. Eu não vou só te dar uma palavra, eu vou fazer um voto de maneira que fique público o compromisso que eu estou assumindo com você. Na terra, a fidelidade como uma virtude é algo que se aprende quando nos relacionamos com Deus. Na terra, falando para o povo de Israel, a fidelidade de Deus resultaria em bênção tanto para eles, como eles seriam uma bênção aos demais que estivessem ao seu redor. Lembra, Israel era para ser uma nação sacerdotal, mediar a presença ou a comunhão de Deus com os demais, representar Deus diante dos demais. O que eu faço agora então? O que eu vou levar para casa de tudo isso? Primeira coisa, você tem uma aliança com Deus? Desse texto, a primeira coisa que você tem que se preocupar é isso. Antes de pensar de algo que pode acontecer na minha vida, antes de pensar em algo que eu posso fazer de bem ou mal na vida do outro, você precisa ter certeza disso. Você tem uma aliança com Deus. Esse é o foco da fidelidade de Deus. Deus é fiel com aqueles que Ele tem uma aliança, daqueles que assumem um compromisso com Ele, daqueles que passam vamos dizer assim, na proposta de aliança que Ele dá. Não há pensamento ou comportamento, por mais positivo que seja, que no final redunde em algum compromisso de Deus para com você. Você pode pensar o mais positivo possível e ser a pessoa mais positiva possível. Isso não é garantia de que Deus tem um compromisso com você, se você não tem uma aliança com Ele. Você pode ter atitudes positivas, pensar positivamente, tentar conduzir a sua vida de maneira positiva. Se Cristo não está na sua vida, você não tem uma aliança com Ele, Deus não tem nenhum compromisso com você. Deus não tem nenhum compromisso com você. Não é nos seus termos que Deus vai andar, é nos termos de Deus que você tem que andar. Sem a aliança por meio de Cristo, você nada tem da parte de Deus. Nada tem. Devemos imitar a Deus em como tratamos os compromissos que assumimos com o Senhor e com os homens. Devemos imitar a Deus com os compromissos que assumimos com o Senhor e com os homens. Que compromisso que nós assumimos com Deus? Não o de crer. Isso não é um compromisso, é uma obrigação. É uma necessidade que está sobre nós. Mas quando você crê, você entende que certos compromissos precisam ser seguidos. Certos compromissos precisam ser seguidos. E quando você assume compromisso com os homens, honre a sua palavra. Honre os seus compromissos. Deus é honrado quando confiamos nele. Deus também é honrado quando espelhamos o seu caráter em nossos relacionamentos. Se fidelidade honra a Deus e é uma bênção aos que nos cercam, infidelidade é um desprezo ao caráter de Deus e uma violência aos que nos cercam. Se Deus é honrado quando nós somos fiéis e as pessoas são abençoadas, Deus é desonrado quando somos infiéis e somos violentos àqueles que estão ao nosso redor.
Uma quarta questão que nós podemos aplicar, já estamos terminando. Viva em conformidade com a vontade de Deus. Não quer ter dor de cabeça amanhã? Ande na vontade de Deus hoje. Não quer passar angústia? Não quer passar aperto? Eu não estou falando de situação financeira, não pense nisso. Estou pensando no seguinte: não quer ter momentos ruins amanhã? Plante dentro da vontade de Deus hoje. Plante dentro da vontade de Deus hoje. Ande dentro da vontade de Deus. Que o sofrimento que você venha a ter seja porque você está andando na vontade de Deus, e não porque você está fora dela. Vive em conformidade com a vontade de Deus. Entenda que fidelidade é um compromisso de lealdade a Deus que nos faz confiáveis diante dos homens. E a fim de não sofrer amanhã, viva dentro da vontade de Deus hoje. E no final, Abimeleque e Abraão, eles fazem uma aliança, eles trocam os animais, tal como Deus faz com Abraão em Gênesis 15. Há uma formalidade, há um pacto firmado ali. O Evangelho é o meio pelo qual nos relacionamos com os homens. Havia uma aliança ali, e haviam animais representando o que deveria acontecer com pessoas que quebrassem a aliança. O Evangelho é o meio pelo qual nos relacionamos com os homens. O sacrifício de Cristo é a base do nosso relacionamento, cheio de graça e misericórdia. Cheio de graça e misericórdia. Mas e dos homens para com Deus? Lembra? A primeira pergunta da linha de aplicação é essa: você tem uma aliança com Deus? O Evangelho é o único meio pelo qual você pode ter paz com Deus eternamente. Abimeleque chega para Abraão e diz: como é que nós podemos ter paz duradoura? E Abraão diz: vamos fazer uma aliança. Como é que você pode ter paz duradoura com Deus sem a aliança dele? Como é que você pode ter certeza de que nas gerações vindouras ou no tempo futuro Deus será favorável para você eternamente? Somente através de Jesus Cristo. Sem Ele, você não tem o favor de Deus. Sem Ele, você não tem nada de Deus. Deus abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Nos alegramos em saber que o Senhor é gracioso para conosco. Que mesmo na nossa infidelidade, a Sua fidelidade nos corrige, nos torna participantes da Sua santidade. Porque os avisos estão aqui bem claros, bem diante de nós. Uma hora ou outra, nossas decisões fora do compromisso e da aliança com o Senhor vão cobrar um preço muito alto, para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Ajuda-nos, Senhor, a caminharmos com fidelidade diante de Ti e diante dos homens. Em nome do Senhor Jesus.